Fala, seus Educa Áudios, estamos aqui em mais um Por Trás dos Bastidores e hoje nós estamos aqui, olha que lugar irado que a gente está. A gente veio aqui na fábrica da Santo Ângelo para conhecer um pouco mais dos processos deles, como é que eles fazem esses cabos que todo mundo conhece. Você que é músico, você que é técnico de som, eu tenho certeza que você já ouviu falar desses cabos. Bora lá que a gente vai invadir a fábrica deles, bora! Olha só, e antes da gente começar a nossa visita pela fábrica, eu estou aqui na parte de resíduos e manutenção para trazer duas informações importantíssimas. A Santo Ângelo ela tem duas certificações ISO, a 9001 e a 14001. A 9001 garante que ela tem qualidade nos produtos dela e a 14001 garante isso aqui, ó. Os resíduos da Santo Ângelo são pensados sempre de forma ambiental. Ou seja, é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, então ela faz os descartes todos certinhos como tem que ser. São pouquíssimas as empresas que têm isso aqui no Brasil, e a Santo Ângelo é uma delas. E olha só, para garantir essa qualidade da ISO 9001, para eles terem sempre um padrão, para tudo sair sempre igual, eles têm todos os padrões de uso aqui, ó. Como é que eles vão montar, qual ferramenta, qual é o procedimento de montagem de cada um dos componentes e sistemas que eles fazem aqui, ó. Tudo padronizado. Ó, uma coisa legal aqui da Santo Ângelo é que o começo dela, com o seu Rogério, foi fabricando ferragens. E ele mantém isso até hoje. Então essa parte aqui da fábrica fabrica ferragens, mas também ferragens para áudio. Fabrica fecho para case, entre outras coisas que são usadas também no nosso universo. Ó, eu tô aqui com o Brunão da Santo Ângelo, ele é desenvolvedor de produtos aqui. E ele vai explicar um pouquinho pra gente sobre os conectores que a Santo Ângelo faz. Explica pra gente, Bruno, como é que é esse processo? Bom, vamos lá. A grande maioria dos conectores da Santo Ângelo nacionais são fabricados em latão, tá? O latão é uma liga de cobre e zinco, então é o melhor material que você tem tanto para condutividade elétrica quanto para usinagem. Então, como vocês podem ver aqui, todos os produtos eles partem de um tarugo de latão, tá? Nesse caso, vocês podem ver que é um tarugo sólido, tá? Após isso, é feito toda a usinagem dos conectores, tratamento superficial deles e a montagem. Entendi. E você estava explicando pra gente também que com essa ISO vocês têm um cuidado dessa manutenção em relação a isso aqui, né? Porque parte disso vocês reaproveitam, vocês descartam, como é que é feito esse processo? Então, assim, pra gente fabricar um conector, eu tenho uma média aí de 70% a 80% de perda de matéria-prima, tá? Só que em específico, essa matéria-prima eu consigo enviar para a usina e ela volta como matéria-prima para mim, tá? Então você vê que a gente não tem um descarte de material nem nada, é sempre pensando no meio ambiente e a fabricação. Isso é incrível, né? É um diferencial. Agora pensem bem, isso aqui vai virar o seu conector P10 já já. E olha só o que a gente acabou de ver aqui. Isso aqui é a capa do P10 e a gente está vendo ela sendo feita agora, ó. A máquina está furando agora o latão para fazer a capa do P10. Então olha só, tudo começa aqui, com um desenho técnico de como é que vai ser o produto. Fez isso, vem para a máquina e a máquina faz. Olha como é que tá fazendo aqui, ó. Tá furando ali na hora. E no final, sai isso aqui, ó. A capa do P10. Então sai do desenho industrial para virar a capa que a gente usa nos nossos P10. Chegamos aqui numa parte que eu sei que muita gente tem curiosidade e quer saber mais, Brunão. Explica um pouquinho pra gente as características, como é que é sobre a parte de cabos. O início de um cabo, é o cobre, tá? Que seria o condutor e a blindagem. Só que um grande diferencial é o tipo de cobre que você vai trabalhar. Hoje existem vários tipos de cobre no mercado, RAF, eletrolítico. A Santo Ângelo, por trabalhar somente com áudio, tá? A gente só utiliza um cobre que chama OFHC, tá? Ele é isento de oxigênio, ele tem 99,99% de pureza, tá? Esse é um grande diferencial para você não ter perda de sinal e tudo mais. Perfeito. E você estava falando também que é diferente de um cabo elétrico, né? No cabo elétrico, se a gente perde energia, não tem problema. Aqui a prioridade é a gente manter o sinal desde o começo até o final do cabo, não é isso? Exatamente, como eu falou. Um cabo elétrico, o equipamento elétrico, ele vai funcionar com 109 volts ou com 127. Ele pode ter essa variação que ele vai funcionar normalmente. Agora, se você tiver perda de sinal no áudio, vai ser muito significativo lá na frente. Perfeito. Agora olha o tamanho dessa caixa de pizza aqui, ó. Olha quanto cobre tem aqui.
Agora, olha que legal, a gente sabe que nos nossos fios, né, nos nossos cabos, a gente usa algo bem fino. E aqui vocês repararam que ele era bem grosso. O Bruno tá me falando que eles têm um processo também para diminuir, né, o diâmetro disso aí. Explica pra gente, Bruno, como é que é esse processo? Um cabo de áudio ele precisa ter flexibilidade. Então, com um fio rígido seria melhor minha passagem de sinal, mas eu não vou ter um cabo flexível. Então, a gente faz a trefilação desse cobre, tá? Que ele chega com 1,29 pra gente de diâmetro. E eu trabalho ele até 0,100 milímetros, tá? Que vai ficar essa espessura aqui. É muito fininho, hein? Aqui a máquina é responsável por isso, ó. Ó, então a gente vai ver agora como é que são os cabos, como é que os cabos são feitos. A gente já viu aquela parte do cobre ali, mas vamos ver o caminho, do começo até o final. Aqui a gente está nas torcedeiras, tá? Então a gente tem vários cabos aqui, vários fios aqui. Todos esses fios eles vão ser traçados, eles vão chegar numa máquina ali no final, onde eles vão ser juntos. Aqui a Santo Ângelo está cuidando da parte de resistência elétrica. Você que solda cabo, que já abriu um cabo por dentro, deve estar acostumado a ver os fios assim, né? Coloridinhos, todos trançadinhos, né? Com essa proteção. Agora a gente vai olhar qual é a máquina que faz isso aqui acontecer. Então a gente tem todos os fios entrando aqui nessa máquina, mas a gente não consegue olhar dentro dela. Porém, a gente deu uma sorte. A Santo Ângelo está fazendo manutenção aqui, nessa que é a irmã dessa máquina aqui, tá? Então esses fios vão entrar por aqui, eles vão ser trançados numa rotação de até 2.500 rotações por minuto. É muito rápido. E aí sim sai o nosso fio. Então olha só, a primeira parte é o seguinte, eles têm aqui uns polímeros, tá? Eles são responsáveis pela impedância e pela capacitância desse cabo. E eu vou confessar pra vocês que eu sempre quis fazer isso aqui, ó. Uma criança, né? Ó, então os fios chegam numa bobina aqui, eles passam por essa máquina que vai garantir o equilíbrio aqui, né? E aí depois que eles passam por aqui, aquele polietileno que a gente acabou de mexer lá, ele vai cobrir essa corda, né? Esse nosso fio aqui, garantindo a impedância e capacitância desse cabo aqui. Esse processo ele sai numa temperatura super alta. Então essas máquinas aqui, saem água dela para poder controlar a temperatura dele e estabilizar ela. Depois que o cabo passou pelas nossas águas que esfriaram ele, ela passa por esse equipamento aqui e ele tem uma tensão de 2.000 kVA. Então, mentira, não tomei choque. Mas aqui dentro passam 2.000 kVA, por quê? Se tiver algum erro nesse cabo, se tiver algum problema, ele vai acusar lá na frente e aí a produção pare e eles analisam qual é o problema. Depois desse processo, a gente pode traçar ele de várias maneiras. Uma delas é essa aqui que eles fazem. Então eles estão com 2 fios aqui e também ó, com algodão. Então eles vão trançar os 3 juntos e isso gera mais resistência mecânica para esse cabo, né? Então se você quiser usar o seu cabo para puxar um carro, puxar uma porta, tá aqui, ó, com esse cabo você talvez consiga. Agora a gente está na parte de blindagem. Olha só que legal. Além de uma fita de alumínio, vai ter um cobre trançado em volta do nosso fio. Então eu vou acionar aqui a máquina pra gente, olha só. E tá aí a máquina trançando o nosso futuro cabo, hein? Agora a gente está vendo um cabo de instrumento que vai ser trançado. Ele não tem a fita de alumínio, mas ele tem ali, ó, tá vendo aquela parte preta? É um semicondutor. E ele vai ser trançado pelo cobre também. Então esse cabo aqui é ideal para instrumento. E sabe aquele cabo que tem uma malha assim bonitinha, que nem esse aqui? Esse aqui é a versão Rio de Janeiro, que é inspirado nas praias de Copacabana. Então, aqui está a máquina que faz esse cara. E aqui, como sempre, ó, a ficha de processo, para dizer como é o padrão. Então, olha só, se o seu cabo não vai finalizar com uma malha texto, como foi o caso do Rio, ele pode finalizar dessa forma aqui, com um polímero também. Então, aqui o seu fio vai entrar, vai passar por essa máquina centralizadora, e ele vai finalizar aqui, ó, dentro desse cara. E aí é o nosso famoso cabo que a gente já conhece. Aqui o cabo está saindo super quente, ó, uma temperatura de 137 graus. E aí a água vai novamente resfriando. É importante dizer que essa água que eles usam é uma água de reuso. Então, sempre pensando na questão ambiental. Aqui a gente tem um computador personalizado, ou seja, você pode escrever o que você quiser no cabo. Geralmente ele já vai com as informações técnicas todas. Então, o pessoal digita aqui o que precisa sair. E aqui, ó, ele já imprime a cada 1 metro uma impressão diferente, ó. Imprimiu, imprimiu, imprimiu. É muito rápido, eu nem consigo acompanhar. E aí depois de todo esse processo, todo esse cuidado, finalmente está pronto aqui o cabo que a gente conhece. E aí depois desse processo aqui, ó, é só embalar e levar para a loja e levar para sua casa. Os cabos estão aqui prontinhos para ir. E para quem tem curiosidade de saber como é que é feito o multicabo, aqui a gente tem uma reunidora planetária. Ela é capaz de fazer multicabos de 4 até 56 vias. Então seu multicabo já sai daqui prontinho. Olha ela girando.
Então, depois de fabricado o cabo em rolo, vem para a linha de montagem. A gente pega esse cabo, corta no comprimento que vai ser comercializado o cabo. A gente começa a fazer a inserção dos componentes, que é o termo, a capa do conector, o buchinho isolante. Depois a gente começa a fazer toda a parte de decap desse PVC. Depois das pontas estanhadas, a gente vai fazer a solda no conector P10. Então ela vai colocar os conectores P10 na base, vai estanhar os terminais e depois vai fazer a solda do cabo nele. Bom, nessa parte a gente está fazendo um teste que a gente chama de continuidade, tá? Mesmo já sendo verificado na montagem se o cabo está em curto ou não, a gente faz um último teste aqui. Então, depois do cabo pronto, a gente vem para esse setor de embalagem. Então, ela vai pegar o cabo, ela vai enrolar. A gente já tem um prato que a gente chama, então já tem o padrão do tamanho que vai ser enrolado. A gente coloca ele na embalagem e depois coloca o velcro. Todos os velcros, eles têm informação no comprimento e eles são separados por cores para facilitar depois o músico. Olha só, a gente já viu a parte de cabos aqui da Santo Ângelo, mas esse vídeo acabou e não acabou. Por quê? Vamos ter a continuação semana que vem no nosso próximo vídeo. Então, no próximo vídeo a gente vai mostrar a parte de sistemas eletrônicos deles. Tem amplificador de fone, tem direct box. A gente vai ver como que eles fabricam isso aqui no Brasil. E não esquece de dar um like e se inscrever aqui nesse vídeo, hein?